Por onde começar a ler Freud? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. A obra do Freud é muito vasta e também é uma pergunta que nos oferece possibilidades para pensar muitas coisas interessantes sobre a psicanálise, sobre o estudo da psicanálise e especificamente sobre o estudo do Freud. Então fica por aí que a nossa conversa hoje é sobre isso. Eu sou Juliano Corrêa, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica. Essas nossas conversas ficam disponíveis no meu canal no YouTube e no meu podcast no Spotify, Juliano Corrêa, psicanalista. Então, por onde começar a ler Freud? Eu sempre gosto de trazer as minhas próprias experiências quando a gente conversa alguma coisa desse tipo aqui. Dessa vez é meio frustrante porque eu fiquei tentando lembrar e eu realmente não tenho recordação de qual foi o primeiro livro do Freud que eu li. Mas eu lembro de alguns livros que eu li no início e li pela primeira vez que foram bem importantes e que me marcaram bastante. Eu vou citar dois e que no decorrer eu até vou voltar a falar deles. O primeiro que eu quero citar é o Além do Princípio de Prazer, livro de 1920, que eu li quando eu estava no final da faculdade de psicologia, naquela época dos estágios. Eu queria ver alguma coisa sobre repetição e aí fui ler esse livro. Ele é, até hoje, provavelmente o livro do Freud que eu li mais vezes. Ele é o meu livro preferido, muito por uma questão afetiva, ainda que sempre continuo tendo conteúdos ali que me interessam, né? Hoje em dia, de maneira engraçada, continua sendo a questão da repetição. Mas o interessante dessa minha leitura do Além do Princípio de Prazer é que eu já adorei na primeira vez. Eu fiquei encantado com aquele livro. Só que eu não entendi absolutamente nada. Eu não fiz ideia do que se tratava. E mesmo assim, eu adorei. Aí, é claro, eu quis usar ele no meu trabalho lá do meu estágio de clínica. Eu tinha uma supervisora que era psicanalista e aí eu ficava perguntando para ela: isso aqui tem no livro? Tem a ver isso aqui? Aí ela dizia que sim. A maioria das coisas, eu acho, ela dizia que não, né? E aí ela me explicava o que era. O Além do Princípio de Prazer é um livro muito difícil. Se alguém fosse pedir uma indicação para mim para começar a estudar Freud, certamente eu não ia indicar esse livro. Ele é uma porrada teórica, mas voltaremos ainda um pouquinho sobre isso. O outro livro de primeira experiência que eu queria falar aqui também, que eu tive, foi a Interpretação de Sonhos. Eu tenho uma outra conversa que é sobre a importância do sonho na psicanálise e que aí eu falo um pouco sobre isso também. Mas a Interpretação de Sonhos foi diferente, porque eu fui ler esse livro quando eu estava no início da faculdade. Foi muito por uma questão assim, eu lia que todos aqueles primeiros psicanalistas, sabe, o pessoal que era da ganguezinha inicial do Freud lá, Ferenczi, Jung, Abraham, Ernest Jones, depois também, se eu não me engano, Melanie Klein. Todas essas pessoas, assim, o primeiro livro de psicanálise que leram foi Interpretação de Sonhos. E aí ficaram encantados, entraram em contato com Freud, enfim, e entraram para o movimento psicanalítico. E aí eu queria ser igual. Eu pensei assim, não, eu também vou ler Interpretação de Sonhos e vou me encantar, sei lá, devia estar achando que eu ia virar amigo do Freud por causa disso. O que aconteceu? Eu comecei a ler Interpretação de Sonhos com muito afinco. O primeiro capítulo desse livro é a revisão da literatura dos sonhos, em que, como o próprio nome diz, o Freud faz uma grande revisão de tudo que já tinha sido escrito sobre os sonhos. Tem mais de 100 páginas. Foi o último capítulo que ele escreveu do livro. Ele já estava com o livro pronto e ele escreveu esse primeiro capítulo numa ideia, numa tentativa de diminuir críticas que ele poderia receber.
Sabe esse tipo de coisa assim, ó, não sou um aventureiro, eu tô sabendo do assunto, eu já estudei sobre e tal. Não adiantou muita coisa, né, para não receber críticas. Mas o que que aconteceu? Eu fui lendo com grande esforço, grande atenção, voltando, relendo partes, anotando, né? Não no livro, eu tirei o livro na biblioteca, eu não tinha livros do Freud. Hoje em dia a gente já compra, né, livros do Freud ou a obra dele por preços mais acessíveis. Naquela época era uma coisa muito cara. Mas enfim, e eu fui com todo aquele esforço, demorei um tempão para acabar aquelas 100 páginas. Quando chega no segundo capítulo, logo no início, o Freud fala algo do tipo assim: ó, então, agora tudo isso aí que vocês leram, pode esquecer que agora eu vou falar o que que é mesmo, pra valer, o que que eu sonho. Nossa, aquilo me deu um desânimo tão grande. Eu fiquei, na verdade, até irritado, sabe? Eu pensei assim, pô, podia ter me falado isso no início, né? Não que eu teria pulado o primeiro capítulo, até nessa minha outra conversa sobre o sonho que eu falei, eu acabei dando uma dica meio antiética ali, não vou repetir agora. E aí eu desanimei muito com isso e desisti do livro. É claro que, não lembro agora quando que foi também, eu retomei o livro e li ele inteiro, e li algumas vezes ele inteiro. Ele é um livro absolutamente espetacular. Agora, será que ele é uma boa indicação para começar a ler Freud, né? Porque aqueles todos lá leram, começar a pensar a mesma coisa que eu pensei, não, se eles leram isso aí pela primeira vez, eu vou fazer também. Eu não sei, e, por um lado a gente poderia dizer que sim, porque é oficialmente, entre aspas, assim, o início da psicanálise, né? Quando Freud teoriza pela primeira vez a sua ideia de inconsciente, a primeira tópica que ele coloca ali naquele livro. Ele é um livro que tem muitos exemplos de sonho, o que torna nesse sentido a leitura um pouco melhor, né? Porque vai exemplificando as coisas que ele vai falando. Agora, ele tem muita teoria pesada também. Principalmente, não só, mas principalmente, capítulo 6 e capítulo 7, o capítulo 7 que é o capítulo famoso da psicanálise, eles são altamente densos, teoricamente. Além disso, Interpretação de Sonhos é um livro que tem, né, 600, 700, 800 páginas, dependendo da edição que se pegar. Então, a gente fica pensando assim, né? Quer começar agora a ler Freud, será que o mais interessante é pegar um tijolão desses? Não sei, estou colocando, de certa forma, possibilidades, né? Eu vou retomar a isso com umas dicas que eu acho que são mais importantes até do que qual livro a gente começa a ler. Aí a gente pode pensar também naqueles livros do Freud que eles são, como é que a gente poderia dizer, tipo de resumo, de apanhado geral da obra. O principal deles, e isso daí, assim, ó, eu tô falando, eu acho que quase qualquer pessoa que tu for falar sobre esse tema, assim, de dicas por onde ele faz, vai falar desse livro também, que é As 5 Lições de Psicanálise. Por que a gente fala tanto, assim, das 5 lições de psicanálise como uma boa possibilidade para começar a ler Freud? Porque as 5 lições de psicanálise, elas são 5 conferências que o Freud deu nos Estados Unidos, na Clark University. Stanley Hall, psicólogo, era o presidente da universidade, simpatizante da psicanálise, fez um esforço para levar o Freud para os Estados Unidos. Freud foi junto com Jung, com Ferenczi. É famosa até a viagem deles, que o Freud disse que eles estavam levando a peste para a América, né? O Freud sempre foi meio dramático assim nesse sentido. E a ideia justamente era apresentar a psicanálise para um público leigo. Ou seja, o Freud foi lá para mostrar o que era a psicanálise para pessoas que não conheciam a psicanálise.
Então, essas conferências elas não foram gravadas nem nada, o Freud escreveu de memória depois. Mas assim, elas são muito completas e com uma linguagem bastante acessível. Ah, então é super fácil. Não, não sei. Eu fico muito com o pé atrás de dizer que alguma coisa do Freud ou da psicanálise geral é fácil, tá? Agora, comparando com outros, né? Se pegar o Além do Princípio de Prazer que eu acabei de falar, nossa, é uma linguagem muito, muito mais acessível. É um texto muito mais palatável. Claro, né? Ele é de 1910. Ou 10 ou 9, enfim. Então, tem muita coisa da psicanálise que a gente conhece que não tem ali. Não tem ali porque não existia ainda. Agora, ele é bem completo com o que se tinha até então e com coisas muito importantes. O Freud explica como que a psicanálise começou, ele mostra todos os caminhos que foram percorridos até se chegar no que se tinha até então, e o que se tinha até então, muita coisa, né, se manteve. Ele fala sobre sonhos, ele fala sobre as neuroses, a histeria, ele fala sobre a transferência. Então, assim, são conferências, cada uma delas, nenhuma delas é longa. Então, é uma leitura, assim, bastante palatável, a gente poderia dizer. Aí a gente tem outros textos do Freud nesse mesmo modelo, mas que já mudam um pouquinho de patamar, na minha opinião. As conferências introdutórias sobre a psicanálise. Tem as conferências introdutórias sobre a psicanálise e as novas conferências introdutórias, né? As primeiras são ali de 1916, 17, as outras é de 33. O que é interessante porque essas primeiras pegam, a gente está na primeira tópica, essas depois a gente já está na segunda tópica. As novas conferências introdutórias não foram conferências de verdade que o Freud proferiu, ele já estava com câncer na mandíbula, ele tinha dificuldade para falar, mas ele fez uma coisa muito bacana, ele escreveu nesse espírito de conferência, né? E também são conferências de apresentação, por isso que o próprio nome diz, né? Introdutórias à psicanálise, abrangem uma grande variedade de temas. Então tem as conferências sobre as parapraxias, né? Que são os atos falhos, os lapsos de fala, os esquecimentos, esse tipo de coisa. Tem sobre os sonhos, tem sobre as neuroses, as formações dos sintomas, tem sobre transferência. Abre a possibilidade para se escolher, né, quais conferências tem um tema que se goste mais, né? Não acho que necessariamente precise ir na ordem, pode ir se escolhendo. São textos que seguem esse mesmo padrão. Além desses, tem outros também que dão esse panorama geral da psicanálise. E aí esses dois que eu vou falar agora, na minha opinião, eles já estão num outro nível que eu tô falando, assim, eu fico com sérias dúvidas se eles são bons nesse sentido de serem palatáveis, como eu disse, né, para se iniciar numa leitura de Freud. Tem o último texto que ele escreveu, que inclusive ficou inacabado, escreveu em Londres já, no último ano que ele estava exilado lá em Londres, fugindo do nazismo, que é o Esboço de Psicanálise. O Esboço de Psicanálise, ele é interessantíssimo porque, né, como foi bem no fim da vida dele, aí é um panorama geral da psicanálise mesmo. Né? Em relação à obra do Freud, ele abrange tudo. Agora, eu fico muito na dúvida se, ainda que ele seja um texto geral, panorâmico da psicanálise, se ele pode ser considerado um texto introdutório, assim, para a pessoa começar a ler, nesse sentido que eu venho falando ali das 5 lições, porque eu acho que ele é um texto muito difícil também. Ele, né, provoca muita coisa, ele coloca muito material, algumas coisas potencialmente novas até.
Tem um outro texto, é o último desses aí que eu vou citar, que é de 1926, a questão da análise leiga, que é um texto belíssimo no sentido literário mesmo. É um dos melhores do Freud, em que ele expõe a sua capacidade literária, né? De ser um texto bem escrito, muito bom mesmo. E trata de um assunto muito importante também, que era importante na época e que de maneiras diferentes ele continua sendo importante hoje, com outras discussões eu acho que a gente tem. Que é, como o próprio título diz, sobre, na época a questão era se não médicos poderiam praticar a psicanálise. Porque tinha uma questão da medicina se adonar da psicanálise. Então, assim, para te ser um psicanalista, para te fazer psicanálise, tu deveria ter uma formação médica, né? Já adianto aqui que o Freud era contra isso. A gente não tem exatamente hoje essa questão, mas a gente tem outras questões em relação à formação psicanalítica, então esse texto ele se mantém atual. Para fazer isso, o Freud se utiliza de um artifício literário, não é a única vez que ele faz isso, que é de ter um interlocutor. Então ele tem um interlocutor que questiona ele em relação a isso, em relação à psicanálise em geral. E aí ele vai explicando. Então esse texto ele também assume essa característica de uma explicação da psicanálise, do que é a psicanálise, dos seus principais pontos, e numa linguagem que, como eu disse antes, muito bem escrita, mas mesmo que não seja simples, ela não é tão pesada como ela é em outros textos. De novo, daí eu me pergunto, tá, mas então a questão da análise leiga é uma indicação adequada? Pois é, eu não sei, eu fico na dúvida. Só estou falando que ele também é um texto que apresenta essas características. Do que eu falei até agora, a minha indicação ela fica nas 5 lições de psicanálise, acho que em segundo lugar nas conferências introdutórias. Só que agora tem 2 dicas, acho que a gente pode chamar de dicas, que eu acho que são as mais importantes para quem quer começar a estudar Freud. E eu acho que ela é importante para quem já estuda também. Quais são? A primeira é que hoje a gente tem muita ajuda para estudar Freud e qualquer outra coisa, na verdade. A gente tem comentadores do Freud, muitos comentadores muito bons do Freud, que tem livros escritos sobre isso. Existem muitos artigos sobre isso. Agora com as redes sociais, tu vai no YouTube, tem muito psicanalista e muita gente muito boa falando sobre textos do Freud e falando de uma forma muito mais didática do que, por exemplo, o que eu faço aqui. O objetivo aqui nem é esse, né? Mas eu estou falando, tem pessoas que eles pegam um determinado texto do Freud e vão explicando e discutindo, às vezes quase até linha por linha. Eu já vi vários assim, e são muito bons. Eu acho muito difícil que se procure algum texto do Freud querendo isso, querendo ajuda de alguém, e não se encontre. Porque eu imagino que deva ter de todos. Além disso, a gente tem uma grande possibilidade hoje de grupos de estudos, grupos de leituras, aulas específicas sobre algum texto. Então, assim, a ajuda é o que não falta, e eu acho que a ajuda é sempre bem-vinda, principalmente se a gente se mete num texto desses mais cabeludos, como o que eu tinha falado, por exemplo, no Além do Princípio de Prazer. Nunca li nada do Freud, sei quase nada, e quero ler o primeiro texto. Eu vou pegar o Além do Princípio de Prazer. Tu vai precisar de ajuda. Vai precisar. A gente fica sempre precisando de ajuda nesse tipo de conteúdo, tá? Em outros, talvez dê pra ir sozinho, mas ajuda, como eu disse, sempre vai ser bem-vinda.
Só que a minha dica não é procurar ajuda. Isso seria uma dica de bosta, porque ao natural já se procura ajuda. A primeira dica que eu acho muito importante é: nunca deixa de lado o texto do Freud. Porque eu acho que acontece bastante, eu já vi acontecer bastante, por exemplo assim, eu tenho interesse em estudar sexualidade na psicanálise ou no Freud, sei lá. Sexualidade é um assunto, né, é um dos mais importantes, então tem um monte de coisa aí. Aí, às vezes é muito tentador, eu não vou ler, sei lá, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, é muito complicado. Tem o livro ali, ou tem um vídeo no YouTube da pessoa falando tudo do livro. Não faça isso. Usa o livro, o vídeo, seja o que for. Usa para te ajudar a entender, a pensar, a ampliar o teu pensamento. Não deixa de ler o original. Nunca. O original, no caso aqui que a gente está falando do Freud, ele tem que ser o primeiro lugar. Os comentadores, todas essas ajudas, elas são auxiliares. Não descarta o Freud. Inclusive, eu sei que eu estou forçando a barra, mas assim, se tu conseguir ler em alemão, vai que é o melhor. Eu mesmo não leio o Freud em alemão, porque eu não consigo. Se eu conseguisse, com certeza eu ia ler. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando que essa dica é tão importante? É por um motivo muito simples e muito sério. Todos os comentadores, sem exceção, eles fazem a sua própria leitura do Freud, que é uma leitura de acordo com as suas referências, com as suas formações, com o seu interesse. E eu estou falando interesse no melhor dos sentidos. Tu entende? A gente tem temas de interesse, enfim, das nossas pesquisas. É normal que quando eu tenho determinado interesse, eu vou dar mais ênfase para questões que vão para esse meu lado, ou eu vou até entender ou interpretar determinadas questões de acordo com o meu interesse, com a minha pesquisa. Porque, eu não sei se tu sabe, o Freud, ele tem muitas coisas na obra dele que são pontos passivos. Todo mundo concorda porque está todo mundo muito claro. Concorda, eu estou falando que foi isso que ele disse. Né? Mas eu acho que isso está errado, não sei o quê. Não tem problema nenhum. Mas aí o que a gente faz? A gente vai tentar modificar, criar alguma outra coisa. Mas não tem discussão em relação ao que ele disse. Agora, existem vários outros pontos que tem discussão, sim, que não ficou claro, ou que ele mesmo, não sei se propositalmente, algumas vezes pode ser até que sim, ele deixou inacabado ou deixou obscuro. E tem muitas coisas assim, e muitas coisas muito importantes. E aí qual é o risco de tu largar o original, o texto do Freud? Eu aqui, né, não faço exatamente essas coisas assim de grandes explicações de um determinado livro. Agora, uma coisa que eu faço, e é por causa do meu problema com isso, eu sempre fico abrindo parênteses e marcando quando eu falo alguma coisa, principalmente quando eu falo alguma coisa que é mais, sei lá, polêmica, que é o meu entendimento, que é a minha leitura. E muitas vezes eu até falo, tem muitas pessoas que veem isso aqui de uma forma diferente, pensam aqui e tal, que é no sentido assim, vai lá ver. Mas quando eu falo vai lá ver, eu nem estou dizendo assim, vai lá ver o que a outra pessoa fala, também, mas principalmente assim, vai lá ver o que o Freud diz. Para que tu possa começar a ter a tua própria leitura. Se a gente fica lendo só comentadores, a gente fica com a ideia deles, a gente não consegue desenvolver a nossa própria leitura do Freud. Porque, como eu estava dizendo, tem muitos comentadores do Freud que eles não fazem esse parêntese, que é a leitura deles, que é um tipo de entendimento. Não, coloca tipo, é isso.
Ponto final. O que o Freud estava dizendo era isso. Quando, muitas vezes, em todos esses casos aí que eu tô falando, simplesmente não é. Eu não estou dizendo que essas coisas estão erradas ou não tenham nada a ver. Não, elas têm muito a ver, elas têm muito sentido. As pessoas não tiraram isso aí do nada. Mas não é algo definitivo. Olha, lê a obra do Freud, tu vai ver. Tem as questões, os pontos que levam para esse caminho, tem todos os outros pontos que não levam para esse caminho, que podem levar para outros caminhos. Pô, mas que saco. Pois é, mas é assim que funciona, é assim que é. Então, se tu abre mão de ler o Freud mesmo, sabe? Porque daqui a pouco acha que é muito difícil e tal, não sei o quê, corre o risco disso. Daqui a pouco o que tu tá aprendendo nem é Freud, é a leitura que alguém ou que determinado grupo faz do Freud. É legal ver todas as leituras que as pessoas fazem, mas sem abrir mão da leitura de quem escreveu de fato. Sempre. A gente sempre tem que ficar no original, pegando todas as ajudas que a gente puder, porque realmente é difícil. Mas nunca abrir mão de ler o Freud. Né? Aqui a gente está falando do Freud, vale para qualquer outro autor, mas nesse exemplo do Freud. E a segunda dica, para encerrar, eu acho que ela é a mais importante ainda, tá? Não deixei ela para o fim porque era a mais importante, porque as coisas caminharam desse jeito. Qual é essa dica? Ela pode parecer bem boba, mas ela não é. Ela é a seguinte: do que tu tá afim? O que tu tá querendo? Não, eu tô querendo conhecer Freud, porque eu nunca li nada do Freud. Sim, mas tu tá querendo conhecer com qual objetivo? Qual é a tua? O que eu tô querendo dizer é assim, tu pode estar querendo ler Freud por uma simples curiosidade. Né? Eu vi falar ali alguma coisa ali que achei interessante, quero ver qual é. Quero ler. Ok. Tu pode estar querendo ler Freud porque tu quer ser um psicanalista. Então tu tá decidido a mergulhar nesse universo. Tu pode estar querendo ler Freud porque tu tem interesses específicos em temas determinados. Por exemplo, uma coisa que, enfim, hoje ela está muito em voga, e não só hoje, mas também já há algum tempo. Tu pode estar querendo ler Freud porque tu quer ver do discurso psicanalítico um tipo de apoio, inspiração, sei lá, para uma discussão em relação à crítica social, estado das coisas, do mundo, sabe? Que vai para uma pegada mais filosófica. Então, assim, dependendo do teu interesse, eu acho que muda o que seria mais adequado para te começar a estudar Freud. Nesse último exemplo que eu dei, né, de questões de crítica social, ou querer levar para um lado mais filosófico. Eu sei que tem muita gente que acha que que a psicanálise é um tipo de filosofia, ou que a gente tem que ter bases filosóficas para a psicanálise. Eu não penso assim de forma alguma, né? Mas eu sei que muita gente pensa e muita gente tem esse interesse. Então, pegando isso como exemplo, tem aqueles textos do Freud, que são 5 textos, que eles receberam o nome não pelo Freud, tá? Outras pessoas depois agruparam eles, digamos assim, sob o nome de textos sociais. Eu não gosto desse nome, tá? Mas eles são conhecidos assim. Né? Tem o Totem Tabu, o Futuro de uma Ilusão, Moisés e o Monoteísmo. Eu destacaria, dentre esses textos, O Mal-Estar na Civilização, que é de 1930, que é um texto dos meus preferidos do Freud e é absolutamente espetacular. Ele é bom demais. Agora, ele é fácil, né? Eu não sei, eu acho que não. Eu diria que não para quase todos, né? Como eu já falei. Mas assim,
O mal-estar, ele tem toda uma parte teórica pesada também. Ele tem um grande desenvolvimento e estruturação ali do conceito de superego, com sentimento de culpa. Ele tem um passo importantíssimo no desenvolvimento da pulsão de morte, e são trechos complicados, assim, que vão ter nesse livro. Mas aí que tá, pegando esse último exemplo aqui, então é melhor eu começar pelas 5 lições de psicanálise do que pelo mal-estar na civilização? Eu não sei. Por isso que eu falei que a dica mais importante é pensar qual é o teu interesse, o que tu tá querendo. Porque, por exemplo, se o teu interesse for esse último aí, dessa questão toda de crítica social, de estado do mundo, mais filosófico, enfim, coisas por esse caminho, tu vai gostar muito mais do mal-estar do que das 5 lições de psicanálise, ainda que as 5 lições sejam um texto muito mais palatável. Então é por isso que eu tô dando tanto destaque para essa última dica, porque se tu conseguir ter um pouco claro, assim, o que tu quer, no sentido assim, o que tu tem curiosidade mesmo de saber, o que te excita para saber, a dificuldade do texto não vai ser a questão. A questão vai ser ter isso que desperta a tua curiosidade no texto. Então tu vai pegar o mal-estar, que é um texto difícil, ou tu pode pegar, para ficar nos que eu citei aqui, o Além do Princípio de Prazer, que é um texto dificílimo, e tu vai encarar, porque tu tá afim daquilo. Tu tá afim, então tu vai lutar, vai perseverar, tu pode até desistir, mas tu vai desistir, mas tu vai voltar. Muito melhor do que tu pega um texto porque eu ou outra pessoa te disse, não, ó, esse aqui é bom para começar, porque esse aqui é fácil. E tu vai lá, mas o tal do texto fácil, ele acaba ficando difícil quando ele não tem o que tu quer, quando ele não te interessa. Porque assim também, ó, na psicanálise, se tu quer ler um só para saber do que se trata, beleza, então vai lá e pega 5 lições de psicanálise que eu acho que vai ser uma boa, tá? Agora, se o teu interesse é um pouquinho maior no Freud, na psicanálise, eu acho que tu vai querer ler mais coisas, né? A gente tá falando aqui por onde começar. E a ideia é que vá seguir. Então, assim, ó, a psicanálise em geral, todos os autores, é uma teoria difícil. Então da dificuldade tu não vai escapar. Tudo bem que talvez possa ser legal no início, tu, sei lá, criar um pouco mais de base para ir para um texto mais difícil e tal. Ok, pode ser, mas eu nem acho que isso aí seja a importância principal. Tá? Dificuldade tu vai encontrar, por isso que tem que estar afim. Então, essa última dica eu acho a principal. O que é o teu interesse? Qual assunto que é o teu interesse? Sabe? Aquele que faz tu ter mais força, sabe? Ficar mais tempo insistindo em alguma coisa para conseguir entender. Esse eu acho que é o ponto principal. Né? E aí tu vai ter os textos que vão levar mais para esse assunto ou outro. Então por hoje era isso. Eu espero poder ter ajudado nesse assunto, mas também ajudado a gente, como sempre, pensar sobre psicanálise. E por isso que eu falei no início, né, que parece uma pergunta meio boba, que ela é só indicação de livros. E, enfim, se tu tá até aqui agora, tu viu que eu não penso que seja isso, acho que vai bem além disso. Então, se inscreve no canal, dá um like, segue aqui pra gente continuar expandindo psicanálise e poder ter cada vez mais essas conversas. Um abraço e até a próxima.